Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Lembrando que nós estamos passando por um período em que nós estamos falando do governo e do reino de Deus, né? Então nós separamos aqui 4 blocos entre o passo 5 e o passo 6 para poder estabelecer o reino, estabelecer o governo de Deus nas nossas vidas. Porque aquele que está no governo, aquele que está governando, aquele que está reinando, vai direcionar nossas vidas, né? Já temos falado sobre o governo dos pensamentos, quando o sentimento governa, quando nós mesmos governamos, quando o inimigo governa. Então tem vários governos querendo assumir a direção da nossa vida. E nós estamos falando aqui sobre o governo do Deus que criou os céus e a terra. Então, nós vamos dar uma relembrada, né? Esse tempo de governo, nós denominamos esse período como um tempo de governo. Aí nós tivemos 4 blocos. No primeiro bloco, nós falamos o lugar de governo, né? Nossa consciência iluminada por Deus, ela passa então a trazer clareza para nossas decisões, para nossa vida, através do Espírito Santo que habita na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus, né? Que Ele morreu por nós, morreu para nos salvar e o aceita como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo ele vem fazer morada. Então nós passamos a nos relacionar com Deus através do nosso Espírito. E aí o Espírito Santo começa a trazer revelações para nós. E a nossa consciência iluminada é o lugar de governo. Quanto mais eu ter consciência de Deus, quanto mais eu trazer Deus para minha consciência, a palavra de Deus, a presença de Deus, mais eu vou ter o governo de Deus. Depois nós falamos que nem todo sentimento é um comando, porque muitas vezes a grande massa, né, ela se permite ser comandada pelo que se sente. E o sentimento é um sinal, ele não pode comandar. Nós precisamos avaliar, nós precisamos levar até o terceiro andar os nossos sentimentos e analisar ele a partir da revelação da palavra de Deus. Depois nós tratamos o bloco 3, que nem todo pensamento é verdade. Então, não é porque veio à minha mente, não é porque eu penso, muitas vezes porque esse pensamento se tornou a lei que ele se torna verdade. Não, nós pensamos certo, mas também pensamos errado. Então nós não devemos entender ou a acreditar que todo pensamento ele é para ser obedecido, ele é verdade. Grande parte dos pensamentos não é real. Então nós temos também ter essa disciplina, esse estilo de vida de levar os nossos pensamentos até o terceiro andar e falar com Deus. E agora nós vamos trazer um tema aqui para fechar esses 4 blocos, que é um tema fundamental, porque nós estamos diante de uma situação em que nós sabemos que Deus governa. Nós temos que rever os nossos pensamentos, não só rever os que já estão presentes em nossa vida, tanto do passado como do futuro, como que nós temos que avaliar, analisar os pensamentos que vêm até nós no dia e no presente, no dia chamado hoje. Então, e tem um bloco 4 aqui, que ele vem para fechar isso. E o bloco 4, ele vamos dizer assim, eu acho que é a parte fundamental. Porque se você não exercitar, se você não pôr em prática o bloco 4, vai se tornar isso apenas conhecimento. Você apenas vai conhecer, saber, né, entender sobre essa questão do governo, mas não vai ter efeito na tua vida. Para que ele venha a ter um efeito na tua vida, é necessário a gente praticar o bloco 4. Então vamos lá. A pausa como lugar de governo. Tudo isso que nós estamos falando, ele cria um círculo vicioso, né? O pensar, o sentir, o julgar, o analisar, tudo que nós vivemos no térreo aqui, né? Se torna um ciclo vicioso. E isso vai ganhando uma aceleração dentro de nós. Tudo que se acelera demais, sem uma percepção, sem o governo de Deus, ele pode se tornar perigoso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa
que ela disse que ela estava criando um hábito para poder pausar as redes sociais, ou seja, uma quantidade excessiva de redes sociais ou de tudo que você faz de uma forma excessiva, isso prejudica a tua saúde, né? Traz danos. Assim, são pensamentos. Se você não pausar os pensamentos, se você não pausar determinados sentimentos ou viver dentro desse ciclo vicioso, você também adoece. Então, pausa como lugar de governo. Vamos entender que a pausa é um ambiente, né? Podemos colocar a pausa aqui no terceiro lugar como um lugar de pausa, porque ali é o lugar do governo. Se você não pausar, se você deixar o play correndo, né? Livremente correndo ali, e não fazer uma pausa para poder rever tudo o que nós falamos até agora, as coisas vão continuar acontecendo de uma forma acelerada e não vai vir luz, não vai vir clareza até você. Então é extremamente necessário a gente pausar, a gente fazer uma pausa, né? Então existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Eu não preciso receber o estímulo e já dar a resposta. Entre o que acontece e o que você vai fazer, existe um espaço entre tudo isso. Nós temos que respeitar esse espaço. Nós temos que entender que esse espaço, ele existe, mas precisa ser frequentado. Entre o que você sente e o que você decide, esse espaço é a pausa. Esse espaço é o momento que você aperta a pausa. Fala, para, calma, deixa eu subir o terceiro andar, deixa eu pegar o elevador, ou vai pela escada para exercitar, né? Vai pela escada, sobe até lá em cima, dá uma pausa, encontra um lugar tranquilo e vai falar com o Pai. Vai falar com Deus, vai interpretar tudo aquilo ali. Faz uma pausa para ver o que você precisa remover da tua vida. Faz uma pausa ali para ver o que precisa ser acrescentado na tua vida. Se nós não tivermos uma pausa, não dá bom. Eu desmaiei. Por quê? Porque eu não respeitei os pare, eu não respeitei os sinais vermelhos, não respeitei o meu corpo gritando, dizendo para, stop, né? Para um período, respira fundo, vai buscar a orientação daquele que pode literalmente, verdadeiramente te ensinar o caminho certo para seguir, para se viver. Então Jesus, ele não vivia apressado, ele vivia conectado. Olha só, quando nós corremos atrás das coisas, quando nós apressamos, quando nós queremos resolver as coisas de uma forma urgente, não dá certo. A grande questão não é o tanto que eu corro, a grande questão é o quanto eu paro para entrar no terceiro andar. É o quanto eu fico ali descansando no terceiro andar. É o quanto ali eu busco a presença de Deus no terceiro andar para que Ele possa trazer clareza para o caminho que eu devo seguir, para a resposta que eu tenho que dar. Você não tem necessidade de responder na hora. Você não tem necessidade de comprar na hora. Você não tem necessidade de assinar um contrato na hora. Você não tem necessidade de absorver no teu coração um pensamento que vai virar um sentimento ali profundo na hora. É preciso pausar. É preciso adentrar o terceiro andar. É preciso ter uma reunião com Deus. E é assim que Jesus fazia. Ele não vivia apressado. As coisas aconteciam naturalmente. Por quê? Porque ele pausava e se mantinha no melhor lugar. Quando nós pausamos e nós subimos no terceiro andar, as coisas vêm até nós. Você não deseja um Deus que faça com que as coisas aconteçam? Nós não desejamos um Deus que faça com que o milagre venha até nós? Com que as promessas venham até nós? Nós não somos corredores que nem atleta que corre por uma taça, e a nossa taça, nosso prêmio é o céu. Nós não corremos por uma taça material, nós não corremos atrás das bênçãos de Deus. Nós devemos correr até o terceiro andar. Porque quanto mais você descansa, quanto mais você para, mais as coisas acontecem. Quanto mais nós nos esforçamos, menos as coisas celestiais se materializam na nossa vida. Então Jesus não vivia apressado, Jesus vivia conectado. Porém, a maioria de nós vive sem pausa. As pessoas, elas reagem, respondem e executam, né? Esse é o padrão do térreo.
né? No térreo, a grande massa, elas reagem, respondem e executam. Só depois elas tentam entender o que aconteceu e aí fala: nossa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter entrado nisso ou saído daquilo. Enfim, é preciso ter a pausa. É preciso, meus queridos, compreender que nós só vamos ter uma vida plena se nós nos rendermos a Deus. Eu não estou falando, como eu digo sempre, não estou falando você se render a uma religião, uma placa de uma denominação. Eu estou falando de você se render a Deus, aquele que criou os céus e a terra. Dá uma pausa para poder conhecer a Deus. Pausa o teu tempo, 15 minutos por dia, leia a palavra de Deus, leia João, leia os discípulos, leia Jesus. Dá uma pausa para que a verdade, a luz possa entrar dentro do teu coração e possa trazer clareza para você prosseguir adiante. A pausa vai te fazer ganhar tempo. A pausa vai fazer você não perder dinheiro. A pausa vai fazer você resolver teus conflitos internos. A pausa vai convencer você do perdão e do pecado. É preciso pausar, é preciso entrar no terceiro andar, né? Então a grande massa, elas reagem, respondem, executam, depois vai entender o que aconteceu. Mas o governo interior acontece na pausa. O reino de Deus, ele acontece na pausa, no momento que nós estamos pausados. No momento que nós silenciamos as vozes, silenciamos o sentimento, fala: para tudo. Para tudo. Senhor, fala. E ali você permita com que ele venha reinar e governar, porque se não permitir, não vai acontecer nada também. Se você não permitir o reino, o governo dele, não vai acontecer nada. Mas se nós pausarmos e passarmos a direção do nosso navio, passarmos o leme do navio, passarmos a direção do nosso carro nas mãos daquele que verdadeiramente sabe onde vai te levar, aí as coisas vão começar a acontecer. Calma, deixa a agitação silenciar. Dá uma pausa. Na pausa você percebe, na pausa você discerne, na pausa você escolhe. Amém? Então olha só, é na pausa que você ganha. Na correria você perde. A pausa não é fraqueza, a pausa é sabedoria. Pausar é ser sábio, é ser prudente. Pausar é não comer o arroz cru, vai deixar ele cozinhar para você experimentar o verdadeiro sabor dele. Deus se manifesta na pausa. Ele não apressa, ele não reage. Deus se manifesta na pausa. Ela não apressa, ela não reage. Ela discerne e depois ela escolhe. Entendeu? É preciso pausar. É preciso soltar, pausar. É preciso receber. Aí então é preciso agir. Não tem como mudar a vida da gente se a gente não der uma pausa. Não tem como sermos transformados, renovados na nossa mente se nós não pausarmos e ouvir a mente de Cristo. Eu fico feliz porque você está pausando o tempo da tua vida para estar aqui. E fico feliz porque eu tenho certeza que você está pausando algum momento da tua semana para ouvir essa mensagem. É nessas pausas que Deus está falando no teu coração, é nessas pausas que Ele está trazendo clareza, é nessas pausas que Ele está mostrando para você o reino, é nessas pausas que você escolheu fazer, que você decidiu fazer, que Deus está se manifestando na tua vida, é nessas pausas que você está trazendo um testemunho aqui. Continue pausando, continue separando um tempo para ouvir a Deus. Continue separando um tempo para discernir o que está conduzindo você. É o térreo? As agitações? É as demandas ou é a fé? Vamos subir no terceiro andar, vamos pegar um bocadinho de fé lá em cima. Vamos pausar a agitação, deixar Deus agir, deixar Deus se manifestar. Eu vou encerrar por aqui, porque senão fica muito longo o nosso vídeo e a gente vai partilhar tudo isso mais na próxima quarta-feira. Mas esse último bloco das 4 semanas que nós trabalhamos sobre o governo de Deus,
Ele te convida a pausar, ele te convida a separar um tempo, né, para poder investir em você mesmo. Que Deus abençoe, em nome do Rei, em nome do Rei dos Reis, daquele que governa e está governando nossas vidas, em nome de Jesus. Até mais.